Brasil é recordista em partos cesáreas. Já em países como o Japão e Europa, os partos cesáreos são bem menores em relação aos partos normais. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Raquel da Rocha Pereira, que ela já foi diretora da maternidade Darcy Vargas e hoje ela trabalha pela humanização do parto, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigada, doutora Raquel, por ceder um pouquinho da tua agenda para a gente, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente se todas as mulheres elas têm indicações para o parto normal e qual que é a importância desse parto para a mulher. Primeiramente, boa tarde e é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema. A indicação e a vantagem do parto normal, a própria natureza diz. O problema é que nós, mulheres contemporâneas, esquecemos que somos, antes de tudo, uma fêmea mamífera. E qual é a função da fêmea mamífera? É a preservação da espécie. Como? Gestando, parindo e alimentando a cria. Então, esta é a razão. Não é muito romântico, mas é a razão de nós, mulheres, estar no mundo. Com a civilização do humano, foi se perdendo essa competência inata, mas nós a temos. Então, o parto normal, não tem dúvida, é o melhor, não apenas para a via de nascimento para a mulher, mas para o bebê que nasce. Hoje, estudos comprovam que a gestação do humano é em duas etapas. Uma dentro do útero e outra fora do útero, cuja amamentação é a placenta externa. Ou seja, o que quer dizer isto? A nossa cria da fêmea mamífera, da nossa espécie, da mulher da Homo sapiens, ele, quando nasce, precisa estar, ele é dependente, ele necessita da sua mãe para sobreviver. Ou seja, é uma placenta, porque ele só sobrevive dentro do útero por causa da placenta. Então, a mama é considerada a placenta externa. Por quê? Então, vamos lá raciocinar. Porque o bebê, quando nasce, ele é imaturo. Ele tem o sistema nervoso central imaturo. Por isso que o bebê nasce dando choque. Ele precisa do leite materno, que vai dar o nutriente e a proteína para mielinizar, que é uma cadeia de ácidos graxos, que vai mielinizar o sistema nervoso central para ele ter inteligência. Ele nasce com o sistema gastrointestinal digestivo imaturo. É por isso que vocês ouvem dizer: o bebê tem que só mamar exclusivamente no peito durante 6 meses, sem água, sem chá, sem nenhum nutriente, sem nenhum outro alimento. Por quê? Porque o sistema é imaturo e ele não consegue digerir nem outro leite. Porque a característica da fêmea mamífera é produzir o seu leite, que é específico para a sua cria. O que quer dizer isso? O meu leite é específico para a necessidade do meu filho. Perfeito? Então, o bebê, quando nasce, não tem a substância que pré-digere, as enzimas que digerem no estômago o leite de qualquer outro animal ou qualquer alimento. Então, tem que ser o leite materno, porque ele próprio, no contato da saliva do bebê, pré-digere. E nenhum outro alimento ou leite faz isso. Por isso que o bebê muitas vezes chora quando acorda chorando 2, 3 horas e a mãe acha que o leite dela é fraco. Não, é porque ele rapidamente pré-digere e ele tem necessidade de ficar abraçado com a mãe para poder sugar, porque na mente dele só vem aquilo: suga que você sobrevive. Então veio o mito do leite fraco, que não é verdadeiro, tá certo? O sistema renal é imaturo, por isso que não pode dar água. Então você veja, o bebê não é totalmente maduro quando nasce, ele só amadurece os seus órgãos completamente a partir que ele termina 6 meses até 9 meses. O estudo mostra que é em torno de 1 ano, esta necessidade é fisiológica do feto. Então o bebê precisa ser amamentado até os 2 anos e principalmente até os 6 meses exclusivo, sem nenhum outro alimento, por essa imaturidade. Só que existe uma etapa anterior a esta que avisa o organismo dele, acorda o organismo do bebê para que ele entre nessa segunda etapa. Que período é esse? Trabalho de parto.
Então, eu digo, quando eu dou palestra para gestante, eu coloco assim, me diga uma coisa, na natureza existe algo que a gente poderia dizer, isso não tem necessidade de ser? Ninguém consegue dizer. Então, me responde, como poderia, num processo de trabalho de parto e parto, o trabalho de parto, que é o mais demorado, seria descartável? Ele tem uma função. Por isso, o nascimento pelo via normal, respeitando-se o trabalho de parto, que em algumas mulheres, você na díade, o trabalho de parto é 4 horas, outros são 8, outros é 16 horas. Decorrente é o quê? A necessidade do bebê. Porque quem avisa a mãe que precisa entrar em trabalho de parto para poder fazer a segunda etapa é o feto. Ele libera o hormônio na corrente sanguínea da mãe, vai no cérebro e começa o trabalho de parto. Perfeito? Então eu estou te respondendo. O trabalho de parto é benéfico, é fisiológico e cumpre uma etapa importante no desenvolvimento do ser humano. Se impedir este processo ou se interromper com uma cesárea desnecessária, está se punindo ao bebê e à própria mãe, porque é uma agressão ao seu corpo. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre cesárea. Doutora, por que as mulheres brasileiras têm tanto medo do parto normal? Que é uma coisa que acaba acontecendo, né? Mas por que isso? Existe uma ciência que chama-se etologia, que é uma ciência que estuda o comportamento animal. E essa ciência dá uma resposta muito interessante sobre isso. Nós, seres humanos, somos animais. Mas a civilização do humano fez com que o comportamento aprendido, né, se sobreponha ao comportamento inato da espécie. Porque nós, animais, se fôssemos animais, é só a gente ver o índio não civilizado, né? O comportamento dele, ele age como realmente um animal. E o que ele utiliza para sobreviver? Ele utiliza dos 5 sentidos: tato, visão, audição, gustação, para identificar risco, perigo, para sobreviver. O que nós fizemos? Nós nos civilizamos. Então nós desaprendemos a interpretar os 5 sentidos, que é justamente as ferramentas de um trabalho de parto. Por quê? Porque o sistema responsável, o cérebro responsável pelo nascimento, trabalho de parto, parto e nascimento, é o cérebro primitivo. Então, o processo do trabalho de parto, ele é um processo que envolve o sistema neuroendócrino e libera substâncias que provocam contrações na mulher, e essas contrações tornam-se dolorosas. Com a cultura, o medo da dor estabelecido na nossa cultura, o que acontece com a mulher em trabalho de parto? Como ela desaprendeu a entender os seus 5 sentidos, por desinformação, o medo de sofrimento que é imposto pelo parto normal cultural, porque existe uma cultura de que o parto via normal é de sofrimento e dor. Como a mulher nunca vivenciou uma dor tão intensa dessa, ela tem medo de não dar conta. Então a dor é a gênese de todos os medos das mulheres brasileiras, é as mulheres que têm na dor o medo principal. Aí ela tem medo de não dar conta, prejudicar o bebê. Com isso, ela opta por uma cesariana. Então, o medo, isso foi inclusive a tese de minha dissertação de mestrado, protagonismo da mulher, onde a gente percebe que o medo da dor é a gênese de todos os medos que envolvem a mulher. Então, ela tem medo de um processo, de um trabalho de parto que é fisiológico. Como ele é um processo inato, ou seja, do cérebro primitivo, é autonômico, vai acontecer queira ou não queira, isto assusta. E nós vivemos num ambiente de controle, que a gente precisa saber das coisas, que a gente não admite ser pego de surpresa. Todo esse comportamento civilizatório, cultural da mulher brasileira modificou, moldou o seu comportamento de medo e aversão ao parto normal. Principalmente por quê? Porque ela desconhece
todas essas vantagens que eu falei anteriormente e os benefícios para ela e para o bebê, porque é vital importância, é uma etapa importantíssima para que o bebê e essa criança seja um adulto saudável. Hoje já tem estudos mostrando que os bebês, o trabalho de parto ajuda ao desenvolvimento saudável do humano. Obrigada, doutora Raquel. Nós vamos continuar aqui conversando com a doutora Raquel. No próximo bloco, você vai continuar acompanhando essa entrevista. Já voltamos.